podia ser agredido, mas ele quer ter o dom, ele quer falar, ele quer rebater. Foi vítima de uma ilusão. Achou que para falar de Jesus eram simplesmente necessárias as glórias que ele já possuía. Mas forças superiores fazem silenciar aquele impulso, conter aquele impulso explosivo, e ele fica ali numa posição de extremo sofrimento, porque ele não queria se sentir desprezado. Sentiu profundas dores, muito sofrimento, porque os ensinos que ele trazia não eram para ele, era para benefício dos amigos, era para benefícios dos outros, mas não quiseram ouvi-los. Os mais idosos foram saindo sem cumprimentá-lo. Os levitas foram saindo e alguns dirigiram alguns olhares de compreensão. E o amigo, digno e leal, conforme anunciava, sai com risinhos de vitória. E Saulo percebeu que toda a sua amizade com Sadoc era fruto meramente de interesses. Sinagoga fechada, ele fica a sós, é o começo das horas do período vespertino, sentado num banco a chorar. E se lembrou de um dos ensinos que deu Ananias no dia anterior para ele, relativo às máximas de Jesus, o quanto era preciso que eles sofressem por amor ao seu nome. Resolve ir ao encontro de Sadoc, ou de Ananias. Quando vai encontrar com Ananias, Ananias não tem nenhuma surpresa do que ele havia vivido. E diz a Saulo: Saulo, efetivamente Jesus te deu a tarefa de semeador. Porém, o que faz previamente o semeador? E Saulo ouvindo. O semeador, ele coloca as sementes no mealheiro, uma espécie de recipiente na qual são guardadas as sementes. E diz: o que você quer dizer com isso? Primeiramente, Saulo, antes da tarefa de semeador, nós devemos testemunhar sofrimento, porque só o sofrimento nos torna humanos. Só com o sofrimento nós podemos fazer com que as nossas palavras sejam compreensíveis aos outros e teremos uma noção maior da compreensão a respeito do homem. Veja Jesus, o próprio mestre, 30 anos de preparação para trazer o evangelho por 3 anos. 10% do tempo na pregação e um valor 10 vezes superior, na pregação. Observe, vou botar o aparelho aqui. Davi, muito tempo na vida rural, junto com as ovelhas, para depois cumprir a missão. João Batista, muito tempo no deserto. Veja, para nós, os homens, de vida mais um tanto comum, entre a infância e a velhice, Deus nos dá os filhos para que, através do trabalho, nós possamos enternecer os nossos corações. Eu acredito que não tenhas filho, mas terás os filhos do Calvário em todo lugar. Veja Simão Pedro. Cercado de sofredores. Esse negócio está com um pouco de problema. Cercado de sofredores. Acredito, Saulo, que o teu círculo de filhos será maior que o dele no mundo e deves tratá-los
com amor, com fraternidade, com carinho. Pela doçura da voz de Ananias, Saulo se lembrou de Gamaliel e desejou ir ao encontro do antigo mestre também para receber ensinos e poder seguir o caminho de João Batista, esse caminho prévio de testemunho de sofrimento, para que posteriormente ele pudesse semear a palavra evangélica. Então ele diz, tenho um amigo em Palmira, uma região, um oásis numa região desértica, eu vou para lá receber os conselhos dele e posteriormente vou ainda para uma região mais erma do deserto. E então Ananias se dá satisfeito por aquela nova perspectiva de busca da dificuldade para o crescimento do mundo interno e depois a pregação evangélica. Espera o período da noite e leva Saulo, naquele dia de muita tristeza, de muito sofrimento para Saulo, lhe leva à reunião dos seguidores do caminho na casa de uma lavadeira. Damasco não tinha uma igreja. Eles se reuniam todos após o trabalho, alugando a sala da casa de uma lavadeira que auxiliava o seu filho paralítico, o seu filho doente. E era aquela reunião uma cópia diminuta do que acontecia na casa do caminho. Ananias era, digamos assim, o dirigente daquela reunião. E as pessoas eram todas aquelas das quais Saulo sempre procurou afastamento. Eram mulheres com imensa dificuldade carregando crianças de colo. Eram anciãos trêmulos apoiados em cajados, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras corretas, velhos pedreiros rudes e pessoas adoentadas com um grau de enfermidade muito severo, muito significativo. Pessoas de quem Paulo sempre procurou se afastar. E ali naquela reunião, Ananias fez a oração, trouxe os comentários a respeito de Levi e depois saiu de banco em banco, estendendo as mãos e realizando curas e passes a todos os presentes ali. Depois, como era comum no século I, por Jesus servir os discípulos nos seus encontros, nos banquetes, na ceia, eles faziam a mesma coisa. Eles se serviam em recordação a Jesus de pão e água fresca. E Saulo, então, se serviu de água ali magnetizada e também de um bolo simples com sabor de fraternidade universal. E ao fim do encontro, feita a oração, Ananias também falou da sua visão, da visão de Saulo, da sua própria visão de Jesus, lhe solicitando que fosse atender Saulo, que estava cego. Narrou também a sua visão e pediu boas emoções de todos os presentes para Saulo, que iria se dirigir ao deserto. E então, assim fizeram todas aquelas pessoas simples, humildes, mas completamente satisfeitas de se reunirem ali após um dia de trabalho extremamente rude. E Saulo percebeu a diferença dos presentes e dos contatos que ele tinha anteriormente no judaísmo. Sempre no judaísmo, os elogios se convertiam em calúnia caso não surgisse alguma tarefa que pudesse render benefícios materiais. E ali não. Ninguém pediu absolutamente nada para ele. E, pelo contrário, vieram lhe desejar com profundo afeto uma ótima viagem. Todos, um a um, vieram apertar-lhe a mão. E os homens mais simples, os
os velhinhos mais humildes beijavam-lhe a mão. Saulo ficou extremamente comovido e, percebendo a sua própria transformação, comparando as suas emoções de doutor da lei do passado com as emoções do servo que ele queria ser de Jesus. E, agradecido ali a todos os presentes, pela primeira vez na vida se interessou pelo sorriso das crianças. E, para retribuir, ele tomou uma criança adoentada no colo e fez festa com a criança diante da mãe ali, em extrema dificuldade, sorridente, alegre pela retribuição de Saulo, que mexeu de forma um tanto desengonçado no cabelo das crianças e seguiu com Ananias e alguns dos cristãos mais próximos, dos seguidores do caminho mais próximo, com Saulo de retorno à pensão. E naquelas ruas banhadas de luar, Saulo ia percebendo, muito impressionado, a sua própria transformação íntima, as suas manifestações alegres naquele grupo que agora ele entendia a primeira vez a palavra irmãos, ditas por pessoas não consanguíneas. E, percebendo a sua felicidade interior, as suas manifestações muito mais espontâneas de alegria, também vai perceber que aquele grupo parecia que todos eram originários do mesmo lar. E que se eles necessitavam falar de algum dos assuntos mais relevantes, eles faziam com extrema serenidade. E se o assunto era mais leve, eles faziam com toda a jovialidade, de forma leve, sem preocupação de parecerem não tão sinceros e sem o mínimo de hipocrisia. E Saulo começava então a perceber os filhos do Calvário. E se os seus amigos judeus não aceitavam as suas prédicas, os seus ensinos, ele trabalharia agora para os cristãos. E seguiu nessa felicidade e, no momento ali, despediu-se, logo também com extrema emoção, muito impressionado com a sua própria transformação para melhor, muito mais harmonioso, sentindo uma verdadeira segurança na confiança que ele tinha por aquelas pessoas ali, que conheceu ali de forma recentíssima. E entrou na estalagem e ele vai se dirigir para o deserto, solicita então ao estalageiro um serviçal e na manhã seguinte, no começo da manhã, ele parte com o auxílio de um serviçal, um pequeno camelo repleto das necessidades de atendimento, porém ele vai a pé. Faz questão de ir a pé. Ele quer se submeter às dificuldades da vida para que possa crescer o seu mundo interior e que possa no futuro contar somente com as suas próprias forças na pregação do Evangelho. E segue a sós. Um calor causticante de dia, um frio infinito de noite. Mas o pensamento constantemente fixo em Jesus. E percebia em toda a natureza, nos mistérios da noite, nas sombras da palmeira, parecia que a natureza estava sempre lhe trazendo os pensamentos do Mestre agora muito querido. Que Jesus nos abençoe.